Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Mais uma questão da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado, prova desse ano de 2018 no primeiro semestre. Questão 21, o assunto é matemática, o assunto aqui é mínimo múltiplo comum. Tente fazer antes e logo em seguida a gente já corrige. Em um depósito, há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Então, toda vez que for dito desta forma, que cada pilha deve ser empilhada e que essas pilhas deverão ter o mesmo número de caixa, você já sabe que você estará diante ou de mínimo múltiplo comum ou de máximo divisor comum. E aí, na sequência, você segue para decidir. Na realização da tarefa, foi constatado que se cada pilha tiver 5 caixas, ou 6 caixas, ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas fora das pilhas. Aqui que está o segredo. A pergunta: o menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é... Quando ele pede o menor número de caixas, é o quê? Com relação às pilhas de 5, 6 ou 8 caixas, você deve sempre saber o mínimo divisor comum, certo? Para que você possa fazer a quantidade de caixas da maneira que você fique com o menor número possível. Então, basta que a gente faça um mínimo múltiplo comum de 5, 6 e 8 caixas, que é justamente a quantidade que deve ter em cada pilha. Então, a gente faz dessa forma. 5, 6 e 8. Divide por 2. O 5 fica 5, continua igual. O 6 fica 3, o 8 fica 4. Dá para dividir por 2 de novo esse 4. 5 e o 3 a gente copia. E o 4 dividido por 2 vai dar 2. Mais uma vez por 2, para dividir o 2. 5 e o 3 copia, fica 1. Aí a gente divide por 3, o 3 fica 1. E por fim divide por 5, o 5 fica todos 1. Chegamos aqui na menor parcela possível, que é 1. Para saber exatamente o mínimo múltiplo comum, a gente multiplica 2 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. A questão é o seguinte: existe 120 na resposta, porém não é. Porque ele disse que sempre restarão 2 caixas fora das pilhas. Então, é como se fosse o resto, isso aqui. 2 caixas serão o resto, sempre restarão fora da pilha. E ele quer saber o menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito. 2 caixas ficarão fora da pilha, então teremos 120 mais essas 2 caixas. Então, 120 mais 2 dá 122 caixas que deverão ser empilhadas. É o menor número possível, certo? Destacando então a resposta correta para você, letra D, 122 caixas. Espero que você tenha entendido. Veja as correções que já estão feitas aqui, que estão na playlist, assim você treina para a sua prova. Agradeço a presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.